Joseph era carinhoso, eu sempre fui pai e mãe e ele se orgulhava muito. Éramos um só, muito ligados. Dormíamos de mãos dadas, passeávamos juntos. Realmente um adolescente fora da caixa. Tinha valores incríveis e encantava a todos. Não só pela beleza, como pela educação, presença, inteligência e bondade. Ele era a perfeição em tudo. No Amar de hoje, vamos conversar com a Mara Keila, que é mãe do eterno Joseph, que infelizmente faleceu de morte encefálica com apenas 17 anos de idade. Hoje ela vai contar tudo sobre o filho e como foram seus últimos momentos ao lado dele. Bom, quero muito te agradecer por ter vindo. Sei que não é fácil falar sobre o luto, sobre a dor, sobre a perda, mas eu sinto que pouco a pouco nesse programa a gente consegue ajudar as mães e as mães ajudam outras mães, então esse é o propósito aqui. Então, obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela participação no programa. Você contou aqui que você criava ele como pai e mãe. Então, como é que foi sua gravidez? Foi desejada? Você era casada com o pai dele? Como é que era? Sim, eu era casada, meu ex-marido americano, né? Hoje ele reside nos Estados Unidos. O Joseph foi, assim, uma gravidez desejada. Fui muito amado, uma criança linda, perfeita, inteligente. Não tive problema nenhum, tive o Joseph, né, parte cesárea, mas assim, muito bem assistida. Viajava bastante, né, Brasil e Estados Unidos com ele. Encarou numa boa separação, foi muito tranquilo. Me separei com ele muito jovem, né, ele tinha um pouco menos de 4 anos. E foi só eu e ele, e a avó, né, minha mãe, uma pessoa assim, doente, tinha um home care em casa. Mas assim, o Joseph era perfeito com todos, né? Encantador, excelente aluno, bondoso com a avó, adorava idoso. Ele era assim, uma criança, sabe, fora da curva mesmo. Como você está dizendo, ele era um menino alegre, ótimo, excelente aluno. Inclusive, ele teve nota suficiência no Enem para ingressar em vários cursos na USP. Sim, administração, vários cursos. Qual que era o sonho dele de faculdade? Ele queria ser economista. O Joseph fazia aplicações desde cedo, com 14, 15 anos. Ele triplicava valores. Ele era muito inteligente. Então ele falava assim, eu vou ser rico, vou me aposentar cedo, com 40 anos, vou cuidar da minha mãe, vou levá-la comigo em qualquer lugar. Ele falou assim, você é velhinha, vou levar você para todos os lugares, né? Ele era incrível. Além de lindo, inteligente. Não tenho o que falar do Joseph. Você já viu aquele filho que não tem defeito? Falava assim, Joseph, o único defeito seu é tomar banho demorado, que não é um defeito, né? É só isso, o Joseph era pura alegria, né? Cantava, nós dançávamos. Não tinha vergonha de falar, eu te amo, era o tempo todo. Mãe, eu te amo. Telefone, mãe, daqui a pouco eu volto, eu te amo. Em março de 2020, ele iniciou o tratamento de ATM, né? Exato. Que, para quem não sabe. Ele sentia que o maxilar dele ficava travado. Então, como é que foi esse tratamento que ele começou? Estava numa viagem na Ilha Bela com o Joseph, de repente ele falou, mãe, tá travando aqui. Aí ele começou a bater. Falei, nossa, vamos procurar um bucomaxilo, né, para essa região e vamos começar a ver o que acontece. Aí fizemos algumas ressonâncias, tal, aí precisou fazer o tratamento conservador. Aí ele colocou placa, fisioterapia e foi funcionando. Melhorou muito, porém, né, a clínica disse, não, tem que ser feito porque é melhor lá na frente, vamos fazer... Fazer o quê? A artroscopia, né, para poder corrigir o disco, que um dos lados ele tinha uma mordida um pouco diferenciada. Nada visível, não tinha dor, não tinha nada. Os bocos disseram, não, tem que fazer, é melhor para ele, e eu questionei muito, porque falei, puxa, esse tratamento tem que ser conservador, né? Ele já está melhor, esse era o objetivo. Ele falou, não, o tratamento conservador dura 6 meses, então passou de 6 meses, é bom já fazer uma artroscopia. Você não pensou em pegar uma segunda opinião? Na realidade, antes de contratar essa clínica, eu já tinha buscado outras opiniões e o tratamento era conservador. Só que eles deixaram, como eles eram assim, os mais importantes no assunto, os melhores, né, na busca que nós fizemos, e o tratamento era bom na clínica e acabou melhorando a questão mandibular, nós mantivemos. Mas fizemos outras pesquisas. E eles diziam que o conservador teria que ser mantido até onde, né, ele passasse na fase de 18, 20 anos, para crescer totalmente, né, a questão mandibular. Depois que vocês fizeram alguns exames, os médicos sugeriram que ele precisaria realmente realizar essa cirurgia, que foi realizada em julho desse ano.
Como é que foi a cirurgia pós-operatório, Mara? Conforme a ressonância, né, eles optaram por uma cirurgia, embora eu indaguei várias vezes, falei, puxa, ele está melhor. Ah, não, mas é melhor fazer, né, porque é qualidade de vida. Falei, tá bom, então vamos fazer, nos preparamos para a cirurgia. Quando marcamos a cirurgia, não foi possível fazer, porque ele teve Covid. Aí cancelaram, aí ele teve que fazer também uma extração de sisos, opção também dos bucos para fazer. E na sequência, depois de um mês, falou, vamos fazer a cirurgia. Bom, marcou, chegou no dia, a cirurgia demorou muito. Falaram que era 1 hora, de repente começou a passar. Comecei a mandar mensagem para a buco, falei, puxa, tá demorando. Não, estou esperando aqui o anestesista desentubar, enfim, e fazer os procedimentos e vamos colocar no pós-cirúrgico. Aí ele foi pós-cirúrgico depois de alguns minutos e vejo que ele está pouco responsivo. E falei, o meu filho não está normal. A anestesia geral causa esse efeito. Falei, olha, tá estranho, não tô gostando desse quadro. Não, mas é normal, mãe, você é muito preocupada. Passou uns minutos, meu filho vomitou. E eu fiquei apavorada, chamei a enfermeira. E nessa veio um médico de plantão, desesperado, falou, cadê o anestesista? E começou um desespero. E começou a medir, falou que a pressão estava alterada, é tudo alterado, vamos para uma toma. E eu acompanhando tudo, segurando a mão do meu filho, ele pouco responsivo, uma situação bem difícil. E ali foi o horror da minha vida. Veio uma equipe médica, ele fez uma tomografia, estavam todos com a mão na cabeça, falou, o que aconteceu aqui? Ele falou, tá com um AVC isquêmico de uma extensão absurda, como se fosse um AVC de 24 horas. Eu falei, peraí, meu filho submeteu uma cirurgia de artroscopia simples, minimamente invasiva, e agora ele tem um AVC isquêmico extenso, e o que quer dizer isso? Quer dizer que teu filho corre um risco de vida gravíssimo, morte cefálica. Eu falei, o quê? Nessa, os médicos não sabiam o que fazer. Eu, no desespero, falei, olha, se vocês não sabem o que fazer, eu quero um helicóptero, eu quero que vá para um outro hospital de ponta, eu quero outros médicos aqui, eu quero que se faça tudo para o meu filho. Se ele tiver que ir para os Estados Unidos, qualquer coisa, entendeu? Ele falou, mas você não está entendendo, a gente não sabe o que aconteceu aqui. Então, todos numa surpresa absoluta, e olha, eu fiquei traumatizada, minha face paralisou ali, foi uma coisa assim de filme de terror, né? Você lá com seu único filho, levando para uma cirurgia simples, um menino sorridente, maravilhoso, e de repente ele tem um AVC isquêmico e está prestes a morrer. E aí veio um médico e falou, olha, sou neuro, eu vou ter que submeter sua filha a uma craniotomia. E ali foi retirado metade da calota craniana, e meu filho foi entubado, foram horas a fio aquela cirurgia, e a pressão intracraniana subindo, subindo, subindo. No mesmo hospital, tudo ali. E eu, apavorada, vendo meu filho morrer. Mas eu não desisti, falei, eu não vou jogar toalha, eu vou ficar até o fim. Porque eu acredito em milagres, eu acho que alguma coisa estranha aconteceu aqui. Ele falou, mas nós não sabemos. Mas onde estava a primeira equipe, Mara? A primeira equipe que operou seu filho, em tese, fez algum... Eles não tiveram contato? Eles acompanharam e só falaram que não foi com eles, que eles não tinham responsabilidade nenhuma, eles se negaram a assumir qualquer tipo de situação. E o neuro disse, do nada não foi, porque ninguém evolui para um AVC isquêmico extenso do nada. Foi no procedimento. Se o menino não tivesse submetido a uma cirurgia dessa, jamais teria ocorrido um AVC isquêmico. E num hospital sim, de ponta tem câmera, tem prontuário, tem tudo. Sim, o prontuário deles é falho, uma série de coisas, demorou muito socorro. Só que assim, o tempo todo eu queria resolver o problema, eu falei, eu quero o melhor médico, chama quem for, da onde que for, eu quero que leve a ambulância, mas ele corre risco de vida. E depois da cirurgia para remoção da calota craniana, o que aconteceu? A pressão intracraniana estava subindo. Subindo, e eu não sabia, mas eles já tinham aberto o protocolo de morte cefálica. Fiquei devastada, porque eu só soube disso depois, quando eu vi o prontuário. Antes disso, eu falei, eu não vou jogar a toalha, eu quero que o meu filho sobreviva, ele é tudo pra mim. É a única coisa que eu tenho na vida, foi o que eu sonhei na minha vida, foi meu filho. Aí eles falaram assim, não, fica tranquila, mãe, a gente está fazendo o possível, mas não está dando certo. Aí fizeram uma hemodiálise, depois foi uma cena de terror, foram 4 dias no hospital, na sexta-feira, no dia 22. Eu lá, os médicos pedem para ti sair, e lá começa a reanimação de 40 minutos. E eu venho no filme passar na minha vida, desde o meu filho pequeno, desde tudo. Foram 40 minutos de terror, e ali a comoção geral. Os alunos da escola do meu filho, os amigos,
Eles estavam todos na sala de espera, era uma multidão, dentro e fora do hospital. Foi uma comoção geral para tentar rezar, salvar o meu filho de alguma forma, apelando para tudo. Não foi possível e o médico chorou muito, falou, olha, eu não consegui salvar o seu filho, eu fiz de tudo. E eu tive que ver meu filho naquela situação horrorosa, sabe? Pensando, puxa, eu trouxe ele perfeito, o que aconteceu? Ele falou, nós não sabemos o que aconteceu. Então foi assim, tenebroso. Depois disso, um velório comovente, mais de 1.000 pessoas, todos cantando a uma só voz, ninguém acreditando no que aconteceu. O Joseph era muito querido, muito amado por todos, né? Ele era uma presença de espírito, de beleza, de tudo. E foi assim que eu perdi o meu filho. E qual o respaldo que eu tive do hospital e desses bucos? Nenhum. Todos se esquivaram, dizendo que tu sabe o que aconteceu, ele é saudável, não sabe se, né, o que pode ter acontecido. Eu tive que submeter o meu filho ao INL para fazer a necrópsia, assim, foi horrível para mim, né? Foi uma coisa assim tenebrosa, mas era necessário porque um jovem saudável jamais poderia sofrer um AVC isquêmico da natureza que foi. E o que eu penso de tudo isso, se me permite falar, é assim, é alertar a população com relação à artroscopia, esse tipo de cirurgia minimamente invasiva que você procura numa internet, em artigos científicos, e não tem nada claro. O risco é simples, olha, pode de repente não corrigir a mordida, paralisar, mas depois volta. É muito surreal, assim. Mas não tem esse material. E como que fazem cirurgias e as pessoas não estão sabendo? Só tem algo positivo, só benefício. Não existe uma cirurgia que só tenha benefício. E o que você espera de médicos, de bucos, de hospital, que esqueçam o lado financeiro e que se preocupe com a vida. Que a vida é o que a gente tem. Que a gente entrega os nossos filhos, a gente entrega a nossa vida. O meu filho faleceu e com ele faleceu quem? A futura esposa, os futuros filhos, os futuros netos, uma geração inteira. Sem contar eu, a família, a gente está devastado. Ninguém acredita no que aconteceu. Então tem que ter essa preocupação. Uma falta de zelo de um profissional que supostamente habilitado, deveria ser, né? Pode matar. Simplesmente porque está acostumado a fazer e acha que pode fazer às cegas. Sem um ultrassom para poder guiar, achando que pode tudo porque é conhecido, porque é famoso. É uma situação difícil naquele hospital. Eu perguntei, quantos vocês mataram? Porque a gente peca por ação e por omissão, no minuto que a gente permite que as coisas aconteçam. É muito grave isso. Então eu entendo que de relevância importante, é muito relevante que as pessoas saibam dos riscos de uma cirurgia dessa. Tem alguns meses da perda do seu filho, que essa é uma dor assim, é a potência nível máximo que nenhuma mãe, nenhum pai merecia, deveria. Não é uma lei da vida, não é. Porque lei da vida é a gente enterrar um pai, uma mãe, um irmão, às vezes, né? Assim, uma coisa que ninguém está isento. Agora, a perda de um filho é uma coisa que não há uma explicação para essa dor e para o que é isso. E você segue tentando unir seus cacos e a sua força para fazer o que o Joseph sempre quis, que é ajudar as pessoas. Sim. O que você tem feito, Mara? Eu sempre fui uma pessoa, né, como advogada, sempre ajudei fazendo processos autorizando cirurgias, ajudando pessoas. Esse sempre foi o meu legado. E o legado do meu filho também, né, ele era ativista político, ele gostava muito do Brasil e ele queria que as pessoas vivessem felizes. O Joseph deixou esse legado, ele tocou por onde ele passou, tocou muitos jovens. Hoje tem muitas pessoas que pensam diferente por conta dele. É isso que eu quero continuar levando. Sim. Eu quero levar o Joseph comigo, é isso. Infelizmente nada vai trazer o seu filho de volta, mas acho que o seu senso de justiça, como a palavra diz, é justo. Sim. Você submeteu o seu filho a uma autópsia e imagino que você deva estar tomando as providências para que ninguém mais passe pelo que o seu filho passou. Sim. Com esses médicos e com esse hospital. A gente, sim, infelizmente, por motivos óbvios, eu não posso falar o nome dos médicos, não posso falar o nome do hospital, exato, mas a minha luta aqui está com você, assim, eu estou com você. E eu entendo que você está tentando fazer justiça, que não, isso não seja em vão. Exato.
e porque tem outras pessoas que sofreram a mesma coisa que o meu filho e vieram a falecer. Com os mesmos médicos? Com os mesmos, e com a mesma equipe, no mesmo hospital. E a minha obrigação, ela é social. Então, pera um pouquinho, essa equipe veio uma pessoa já a óbito e eles continuam operando nesse hospital de ponta? Continuaram operando no mesmo hospital, com a mesma equipe, não tiveram cuidado e não criaram protocolos de modo a dar segurança para o paciente. Então, isso é muito grave e, por essa razão, as pessoas têm que ter o conhecimento, elas têm que saber os riscos que correm, têm que saber tudo sobre esse procedimento. Não é um procedimento simples, minimamente invasivo. Poderia ser se tivesse profissionais zelosos que pudessem observar bem o que está fazendo. Imagina, entreguei um menor de idade, perfeitamente saudável, e eu vou para um ML depois de 4 dias com meu filho. Até que ponto as pessoas lutam pelas outras? Eu entendo que a medicina, o objetivo é salvar vidas, né? Estou entregando meu filho, eu não estou entregando meu filho na rua, estou entregando meu filho no hospital. Meu filho não entrou doente, ele entrou para fazer um procedimento. Tem uma diferença muito grande. Uma pessoa que entra doente, ela pode ter alguns problemas, mas está dentro de um hospital. E aquele que não tem nada, vai fazer uma cirurgia eletiva e acaba não voltando. Mara, fazem 4 meses do ocorrido. 3 meses e meio. 3 meses e meio, muito prematuro. Como é que você diria que você está hoje? Como é que você está levando esse luto na medida do possível? Olha, o sofrimento meu, assim, é muito grande, porque eu fiquei meu único filho. Então, traumatizada, né? Fiquei desmotivada e fiquei muito chateada, porque eu sempre apostei muito no ser humano. E a medicina foi uma das que eu mais apostei. Fiquei, assim, indignada. E se eu puder ajudar, de alguma forma, que a medicina fique melhor, que as pessoas sejam mais conscientes, que observe bem o que estão fazendo com o paciente, que trate o paciente como um filho, porque é isso que é. A responsabilidade de você ter uma vida na mão é muito grande. E assim, tem que ter ética, tem que ter zelo pelo paciente. Não tem que observar só a questão financeira, o status. Isso é de menos. É a vida que importa. O que importa é você ter tudo e não ter a vida. O que é a minha vida agora sem o meu filho? Nada. Eu estou procurando ressignificar a minha vida com o legado dele. Porque ele era positivo. Então ele queria o melhor. E é isso que eu vou buscar. Eu vou buscar ajudar a dar proteção para essas pessoas, né? Alertando sobre o procedimento, não só esse, mas outros. Então esse é o meu legado, é ajudar, porque é o que o Josi gostaria. E eu e o Josi somos uma única pessoa, né? Quem tem um filho único é como se fosse um só. A gente já nasce com um filho. Então assim, estou procurando melhorar, ainda não estou, estou em recuperação, né? Eu sei que o processo é lento, né, muito recente e também pelo que o meu filho significava para mim. É muito difícil, parece que eu passei por um tsunami, sabe? Fiquei só eu e mais ninguém. Nossa, Mara, se eu pudesse, eu ponho a mão aí no seu peito, arrancava essa dor, traria seu filho de volta. São muitas mães que a gente entrevista aqui, muitas histórias doloridas. E sinto que cada uma de vocês vem aqui, deixam um legado, ensinam e ajudam a quem está assistindo a gente. Então, eu sei que é muito difícil falar. Cada uma que vem aqui tem uma maneira de lidar e expressar a dor. E eu tenho muito respeito por cada mãe, por cada pessoa que vem aqui. Eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço. Assim, sei que você tem uma corrente forte, linda de amigos. Hoje você veio com uma amiga aqui. Sim. E queria te perguntar, com tudo isso que você passou e está passando, o que significa amor para você? Bom, o amor é a única razão da minha vida, é o motivo pelo qual eu continuo. E pelo fato do meu filho ter ido embora, não quer dizer que eu deixei de amar. Claro que não. Eu continuo amando com a mesma intensidade, se não mais. Então, é a razão da vida, é o significado. Não dá para existir sem amor, né? E é por amor que eu estou aqui. Por amor às pessoas, né? Para alertar. Me preocupo com o ser humano no geral e é isso, né? O meu filho me ensinou. Mara, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Que Deus te abençoe, que você se sinta muito amparada pela corrente de amor desse programa. Obrigada. Desejo que os seus dias sejam de paz. Que você consiga seguir em frente minimamente aí. Obrigada mesmo por ter dividido a tua história com a gente, tá? Eu que agradeço muito. Muito mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar,
Escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor pra vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você mora em São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Deixa o teu número de telefone. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!